Olá, pessoal, bom dia! Ótima quinta-feira para cada um de vocês que aqui entrarem, né, estiverem aqui na live. E para todas as pessoas que verão depois o vídeo, que Deus abençoe a vida de cada um. Vamos estar dando início hoje ao livro de Jó. Vamos meditar aqui na palavra, né? Do capítulo 24 ao capítulo 29. Então vamos estar falando da história de Jó, né? Que grande lição, né? Cada livro aqui da Bíblia são lições assim pra gente aplicar mesmo e aprender, né? Cada vez mais e nos aperfeiçoar, né? Na caminhada. Tá convidando aqui a Lorena para estar aqui com a gente. Para estar compartilhando a palavra. Bom dia, amada. Tá ouvindo bem? Cada vez que eu ouço esse hino, Lorena, meu coração vai... E até chega a emocionar, porque realmente, né, a gente nunca mais é o mesmo, né? Nunca mais será o mesmo. É verdade. Vou deixar bem baixinho assim de fundo. Tá bem assim? Tá alto? Tá bom assim. Não. Tá ótimo. Aí. Tá bom? Eu tô com a garganta um pouco irritada, mas nada vai impedir, né? Da gente estar aqui trazendo a palavra, de estar aqui meditando nesses capítulos que Deus nos deu de presente, né? Durante a semana a gente foi lendo, foi estudando e foi tirando as conclusões, né? Que Deus foi ministrando assim no nosso coração. Então, vamos começar com oração? Amém. Então, fechamos nossos olhos, respiramos. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, a Ti te entregamos, Pai, esse dia, Senhor. Que o Senhor seja o condutor, Pai, que o Senhor seja o condutor desse dia, Pai, que o Senhor seja a luz, Pai, a lâmpada, Pai, para os nossos pés nesse dia, Senhor. Que o Senhor se faça presente, Pai. Convocamos o Teu Santo Espírito, Senhor, para que conviva, Senhor, no nosso lar, para que conviva no nosso trabalho, Senhor, para que conduza, Senhor, as nossas atitudes, Pai, que conduza, Senhor, a nossa mente, Pai. Que o Senhor traga sobre nós, Pai, claridade, meu Pai, sobre o nosso propósito, Senhor, que o Senhor traga sobre os teus filhos, Senhor, inspiração, Pai, para viver cada dia, Senhor, baixa a tua presença, Pai, trazer inspiração, Senhor, para cada dia a gente nos envolver mais, Senhor, com a tua palavra, Pai, e crescer, Senhor, para a gente ter uma vida de crescimento espiritual, Pai, contigo. Cada vez mais, Senhor, todas as experiências, Senhor, que vivamos contigo, Senhor, seja transformada, Pai, e que alcançamos, Senhor, mais pessoas, mais almas, Senhor, para o teu reino, Senhor, que o teu reino seja louvado, que o teu nome seja louvado. Amém, Senhor, amém, amém, amém. Amém. Bom dia, Andréia. Você quer começar a ler, Lorena? Jó 24, né? Sim. Jó contesta que os perversos muitas vezes não são castigados. Porque o Todo-Poderoso não se digna tempo de julgamento. E porque os que conhecem não vê tais dias. Há os que removem os limites, roubam os rebanhos e os apacentam, levam dos órfãos o jumento, da viúva, toma-lhe o boi, desvia do caminho os necessitados e os pobres da terra. Todos têm de esconder-se como anços monteses no deserto.
Sai estes para o seu mistes, à procura da presa no campo aberto, como pão para eles e os seus filhos. No campo cegam os passos dos perversos e lhe rasbiscam a vinha. Passam a noite nus por falta de roupa e não têm coberta contra o frio. Pela chuva das montanhas são molhados e não têm refúgio. Abraçam-se com as rochas, orfãozinhos são arrancados ao peito e dos pobres se toma penhor. De modo que estes andam nus, sem roupas e famintos, arrastando os molhos. Entre os muros desse perverso, espreme o azeite, pisam-lhe o largar, contudo padecem sede. Desde a cidade geme os homens e as almas dos feridos clamam. E contudo, Deus não tem isso por anormal. Os perversos são os inimigos da luz. Não conhece os seus caminhos, nem permanece nas suas veredas. De madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e ao necessitado, e de noite se torna ladrão. Aguardam o crepúsculo os olhos do adúltero. Este diz consigo: ninguém me conhecerá, e cobre o rosto. Nas trevas minam as casas, de dia se conservam encerrados. Nada querem com a luz, pois há manhã para todos eles, e como sombra de morte, mas os terrores da noite lhes são familiares. Vós dizem, os perversos são levados rapidamente na superfície das águas, maldita é a porção dos tais na terra. Já não andam pelo caminho das vinhas, a secura e o calor desfazem as águas da neve. Assim faz a sepultura aos que pecam. A mãe se esquecerá deles. Os vermes os comerão gostamente. Nunca mais haverá lembrança deles. Como árvore será quebrado o injusto. Aquele que devora a estéril, que não tem filho, e não faz o bem à viúva. Não, pelo contrário, Deus, por sua força, prolonga os dias dos valentes, vence eles de pé, quando desesperavam da vida. Eles lhe dá descanso e nisso se estribam os olhos de Deus. Estão nos caminhos deles, são exaltados por breve tempo. Depois passam colhido como todos os mais, são cortados como as pontas das espigas. Se não é assim, quem me desmentirá e anulará minhas razões? Amém? Esse é o capítulo 24. Amém, glória a Deus. Então, aqui eu já quero começar, Lorena, fazer o que ministrou assim no meu coração, né? Foi muito o capítulo, aliás, o versículo 12, que diz assim: desde as cidades gemem os homens e a alma dos feridos clama. E contudo, Deus não tem isso como anormal. Então, aqui eu estava vendo, né, sobre a diferença do normal e do anormal, né? E a gente vê muito isso sobre os valores, né? Estão se perdendo muito os valores. E aí entra, né, o que é normal, o que não, e o anormal, né? Por exemplo, mesmo, eu vou falar aqui, né? A normalidade diz respeito a algo que esteja no seu estado natural, ou que sirva de regra ou norma, e é possível associar o normal ao comum ou habitual. O que é anormal, por consequente, é precisamente o contrário, o infrequente, aquilo que escapa do comum ou da lógica. E aqui, Lorena, pois ministrou-se muito assim no meu coração sobre esses valores, né, que eu estava falando antes, sobre a educação dos filhos, sobre questão da educação tradicional e essa educação mais respeituosa, né, com nossos filhos. Então, as pessoas que ainda estão nessa mentalidade antiga, né, tem isso como anormal, quando a gente quer acolher, né, quando seu filho está dando birra, quando a mãe, né, muitas vezes a gente
muito tentada nessa área, né? Porque a gente quer descontrolar, a gente quer perder aquele lado, a gente quer descontrolar ali naquela situação difícil que você está vivendo, mas aí você volta de novo, porque é tipo, né? É tudo muito automático, assim. Ainda mais à frente a gente vai ver, né? A gente sabe o que tem que fazer, mas é difícil, é uma situação que foge, às vezes, assim, do seu controle, né? Mas que é preciso tomar essa atitude, reverter dela, né? E falar, não, aqui não quero tratar os meus filhos da forma que é o anormal. É verdade. É, e você falando me tocou, porque é, era o mesmo transmitir, sabe? É algo que eu respiro, é algo que, quando eu falo, choca muitos. E eu fico assim, mas por que isso choca tanto acolher uma criança que nem está acontecendo com ela mesma? Eu fico me imaginando assim, como as pessoas assim, a gente trata tão bem assim o outro, né, o adulto. E quando é uma criança, a gente menospreza, não faz atenção. E eu fico tipo assim, tem um problema aí, né? E Deus vem, porque é algo que eu pedi para Deus desde da minha gravidez. Eu falei, Deus, o Senhor vai me instruir no caminho certo. E Deus tem colocado pessoas, tem colocado essas pessoas que faz mentoria, né, de educação positiva, desconstruindo educação pela intuição, né? Porque a gente não educa pela intuição, né? Mesmo que a gente já cuidou de criança, mesmo que isso, a gente não é na mesma via. É diferente quando é nosso, né? E quando É você porque a gente educa, na verdade, por hábito, né? A gente, por hábitos do que a gente já viu, né? Do que a gente acha que é o normal. é isso que eu falo, a gente não pode educar por intuição, né? Porque a gente acha que é, não que a gente lembra que é, porque se a gente for refazer, a gente nunca vai quebrar esse ciclo, né? Então, não é fácil do que já se passou, não tratando mal, né? Porque a gente tem que ser grato e a gente faz com o que a gente tem, com o conhecimento que a gente tem. Então é com muito amor e carinho que a gente vai e olha essa situação e diz, não, a gente vai fazer diferente. Sim, quando a gente se refere assim à mentalidade passada, né? Parece até que a gente está sendo cruéis, né? Mas na verdade aqui não é porque eles não teve esse acesso que nós temos hoje. Hoje, através da internet, né? Quantas mães estão trabalhando nessa área, nesse aspecto, e, e a gente tem esse acesso gratuito, né? E muitas vezes eles não tiveram, até um tempo atrás não existia a internet. Então era por puro hábito, o que aprenderam foram repetindo, né? Foram sendo repetidos. Verdade. Então aqui essa junção, né? Essa consciência, trazer essa consciência, mas essa consciência ela vai gerar decisões, né? Para onde você está olhando, né? Para onde você quer apontando, né? Na verdade, para aonde você está apontando a luz assim para os seus filhos, né? Através de palavras, de atitudes. E eu te falo, Lorena, eu sou muito tentada nessa área, porque é cada dia descer um degrau, né? Da escada. Oi, fofa. Fala oi. Oi, princesa. Fala, Pai do Senhor. E eu sou muito tentada nessa área, porque é cada dia descer um degrau da escada, né? E às vezes eu me encontro assim naquele estado, e eu não nego, não, às vezes as pessoas podem até ver a gente falando aqui, vai falar agora ela é a mãe educadora positiva, né? E às vezes pode me ver gritar, pode me ver nervosa, falar, mas ela fala lá na internet e aqui ela atua dessa forma, mas é porque eu sou muito tentada nessa área. Uhum. Sinceramente, eu sou. Eu sei o que tem que ser feito, eu busco informações para o que deve ser feito. Eu
tento me colocar nessa mãe, dessa educação positiva, mas tem dias não são culpa dos meus filhos, são culpa do que foi construído em mim. É que eu falo assim, às vezes, não é sobre a educação em si, né? É sobre o fato das crianças. O fato da gente reagir fala muito mais sobre nós do que sobre os nossos filhos. Fala muito mais Isso, como nós estamos dentro, né? Como a gente lida com os problemas. Isso, isso fala sobre o seu estado emocional, né? isso tem que ser tratado em nós. Não é culpa deles que a gente sai do sério assim. Porque a vida deles é viver intensamente, né? E quando a gente se depara com isso, a gente fala, oh, né? Então, tem algo que tem que ser tratado em nós mesmo, para viver esse momento com eles. E muitas vezes a gente quer anular, né? Por autoridade mesmo, quer anular o pensamento deles, o que eles estão falando, né? E a gente com a força mesmo da autoridade, não é assim. E eles têm uma delicadeza, uma maneira de expressar, né? De sentir as coisas. E somos nós que temos que nos educar, né? Na verdade, as crianças vêm para isso, para nos educar. Reeducar. Mas Reeducar. é normal a gente falar assim, não é porque eu tento fazer dessa maneira que não vai ter uma derrapada, né? Não vai ter um momento que eu vou dar aquele surto. Mas o importante não é a gente não surtar, é importante a gente saber lidar com as frustrações, é ensinar esse lado, né? A gente fala assim, mas seus filhos, então eles nunca vão lidar com momentos difíceis, nunca vão... Não, eles vão sim. Eu vou ensinar o que é frustração. Quando chegar esse momento, eu vou ensinar como lidar com isso, né? Não é batendo ou gritando que eu tô ensinando algo. Não se ensina na raiva. Então, depois que tiver tudo calmo, eu vou lá e ensino. Olha, o que a gente aprendeu com isso e tal. Mas também a gente tem que saber que é tudo na idade certa, né? A gente não pode pedir para um menininho de 1 ano entender que um de 5 iria entender. Sim, mas olha só, eles tem coisas que as crianças, eles já sabem. Olha, o meu filhinho fez 1 ano. Outro dia eu coloquei o meu tênis ali na escada, ele foi lá, buscou o tênis e veio e colocou no meu pé. Tipo assim, eles têm inteligência, eles sabem. A gente acha que não, mas eles são muito inteligentes. A gente não pode subestimar, né? E nem querer ser demais. É tudo num equilíbrio. A vida é tudo... Deus fala, é tudo equilíbrio, é tudo constância, né? E não é porque a gente vai fazer algo e derrapar num dia que a gente não tá fazendo bem, né? As pessoas gostam de apontar o dedo, mas sabendo que nós somos falhos e que não é o fato de derrapar, é o fato de pedir perdão, de saber valorizar, de falar assim, meu filho, me perdoa, eu estava nervosa, não foi por culpa sua, me irritou, mas a mamãe tá melhor agora, eu te peço perdão. E essa constância, Lorena, faz toda a diferença porque eles vão aprendendo. Porque eles mesmo, quando eles vê que estão errados, ou que, sei lá, errado, não sei nem se seria a palavra certa, mas quando eles veem que o comportamento não foi adequado, eles te pedem perdão também, te pedem desculpa. Mamãe, desculpa. Uhum. É verdade, eu falei nesse momento. Porque eu vivo isso no meu dia a dia. Eu peço desculpa, mas eu também recebo muita desculpa. E tá tudo bem, eu aceito. Exatamente. E assim, Lorena, como a gente falou dos filhos, também sobre os casais, né? Se tem muito por anormal, os casais que se tratam bem um ao outro, né? As pessoas ficam admiradas, falam, nossa, mas te trata tão bem. É uma coisa normal. Mas Deveria ser uma coisa normal, né? deveria de ser uma coisa normal. Eu entendo que hoje em dia os casais existe, né, uma força muito maligna para destruir mesmo a família, né? Porque a gente sabe que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, e é justamente a família, né? Porque a família tem muita força. Mas é preciso, né, dessa consciência e essa disputa, né, de achar que quem é o melhor, senão que é unir forças, né? Unir forças. E quando se tem esse casal, nós não somos exemplo de nada, porque exemplo aqui é só Jesus, né? Exemplo ninguém é.
só mesmo ele. Mas quando as pessoas vê essa união, ou as pessoas vê, né, diferença e começa a fazer a diferença. Na minha casa não é assim, na minha casa. E é uma coisa normal. E as pessoas veem como anormal, né? Ou tratar bem, né, o seu esposo na frente das pessoas, servir ele, né? Servir ali o prato. Não é que eu faço isso de costume, gente, eu ainda tenho muita dificuldade nessa área de servir, colocar comida no prato, de tudo. Mas quando você vê outro dia, né? Eu achei lindo demais. A gente foi num culto, em outro lugar, e chegou um casal, né? Eu não conhecia eles. E, e aí se apresentaram, eram já pessoas assim, maiores, né, que a gente. E quando ele nos apresentou e tal, aí ela veio e colocou a mão assim no rosto dele, assim, do marido dela, falou, nossa, meu amor, você tá tão lindo. E eu ali parado olhando para eles, né? E ele falou, e hoje você tá uma princesa. E eu achei esse gesto tão bonito. Bonito da parte dele, sabe? E aquilo lá ministrou muito no meu coração, tipo assim, olha que coisa mais bonita que eu nunca tinha conhecido, nunca tinha visto eles. Pensa só, que impressão mais boa que ficou dessas pessoas, entende o que eu quero dizer? É, Achei muito lindo isso. Então, tipo assim, a gente vê isso como anormal. é. E aí a gente revém naquele, sempre vem falando, né, sobre quais os valores que vamos deixar, o que estamos marcando nas pessoas, que nos encontramos uma vez na vida. Qual é esse, esse valor que a gente deixa para essa pessoa, né? Qual é essa marca? Igual você lembrou desse casal, que talvez não sei se você irá rever, mas ficou em você, né? Esse amor E outro. esse amor e o exemplo, né? O exemplo deles. Isso nunca vai sair assim da minha cabeça, aquela imagem da forma que se trataram uma outra ali, né? Diante de uma pessoa que eles nunca nem viram na vida, né? Que no caso era eu. É, mas é isso, né? Como você tem falado sobre. Então é preciso, né, essa consciência. A gente sabe que não é fácil esse domínio próprio. E a área, assim, que eu sou bem tentada, assim, é quando exige muito de mim, é quando tem muitos palpites, sabe? Sabe, assim, você é mãe, você já deve ter passado por situações. Você tá ali tentando se acalmar, primeiro você, acalmando a criança e as pessoas dando palpite, né? Faz isso, faz aquilo. E nesse momento exige muito de mim, assim, concentração mesmo, para mim não me desequilibrar. É, Porque mas haverá, né? mas isso é, ah? Eu acho Mas isso é, que o conselho ele vem para nos agregar algo, né? É importante a gente estar ali, como você disse, né? Equilibrado, né? Para saber filtrar o que você está recebendo na hora, né? Porque tem tantos conselhos que eu vejo assim, que meu coração se entristece tanto, 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 porque, sabe, uma coisa que a gente tem que saber que é nós. A gente não deve culpar o outro. Se a gente tomou uma decisão, é nossa. Mesmo que seja fosse dada pelo outro, é nossa. é nossa responsabilidade, né, Lorena? É É isso. sobre a autorresponsabilidade, na verdade. Porque a gente quer falar, ah, mas foi fulano que me falou de fazer isso e não, é sua. Se informa. Porque você decidiu. Então se informa antes de fazer alguma coisa ou escolher, se informa se é realmente aquilo ali. Porque na hora a pessoa vem e te dá um conselho. Por exemplo, eu vejo aqui a história de Jó, né? Os amigos deles querendo aconselhar em certas coisas que não tinha nada a ver. E chegou um outro e falou assim pra ele, falando, vocês, olha, eu sou o mais jovem daqui e vocês não entenderam nada. Porque Deus é misericordioso. Teve que Deus mandar um mais novo que eles para que eles entendessem quem era Deus realmente. Porque até então os mais velhos, que eram os que davam conselho, né? Que a gente está falando aqui, né? Os mais velhos que nos dá esses conselhos, falando, ah, faz isso, faz aquilo, não estão realizando o Deus grande que nós vivemos. E a transformação que deve ser vivida, né?
Sim, Lorena, e é uma mentalidade, né? Uma mentalidade, assim, muito consciente mesmo, né? Tem que ter essa mentalidade consciente do amor de Deus por nós, né? É. E agora, temos alguma coisa para agregar? A gente vai continuar falando nesse tema, né? Porque eu acho que foi muito ministrado assim no meu coração, mas só para a gente ir passando mesmo. Só para a história aqui, né? Que chega sempre nisso, né? Fala assim, oh Deus, por que que aquela pessoa que faz coisa errada tá perseverando? Mas Deus fala que é lá no futuro que essa pessoa vai ter o resultado dela. Como que essa pessoa vai morrer, né? Deus fala. Então a gente se perguntar, mas por que que a gente fala assim, ah, mas a minha educação tá indo tudo certo. O jeito que eu tô educando meu filho na intuição, tá indo tudo certo. Achando a pessoa, né? Porque quem tá de fora vê como tá a criança e como tá a mãe. Aí não tá tudo certo, não precisa de conselho nenhum. Mas ela somente vai ver a consequência de tudo isso lá no futuro. Da forma que essa pessoa vai ser lembrada, né, Lorena? É isso que você tá querendo dizer? Não as consequências dos atos que ela. Do filho, dos atos, entendi. Porque a educação que nós damos para os nossos filhos hoje serão só vistos pelos frutos no amanhã, quando eles serão grandes, Não, não. né? A gente consegue ver alguns gestos ainda, como você falou, sobre o perdão, não é? Você pede Sim, perdão, eles te pedem perdão. sim, Mas sim. o que não aceita conselho, que não tá, para ela tá tudo bem, mas só que as pessoas que estão de fora estão percebendo a dificuldade, essa pessoa vai ver a consequência lá na frente. Como aqui Jó questiona, fala assim, por que que os injustos perseveram? Por que que Deus deixa isso? Por que que Deus deixa? Porque as pessoas têm que ter consciência dos seus próprios atos. E a Bíblia já fala, o fruto desse pecado é a morte. Essas pessoas vão sofrer lá na frente. Sim. E a morte, quando fala morte, não é a morte apenas física, né? É a morte da alma mesmo, é a morte da. Gente, não é acaso que existem muitas crianças que elas ficam fechadas nos seus quartos e os pais acham que é isso, né? Sobre novamente, que isso tá normal. Isso não tá, não. Pode ser comum agora, né? Por jogos, mas não é normal. E a gente não pode ter isso como normal, a gente tem que prestar atenção. Olha só para você ver, Lorena. O Theo, já faz tempo ele teve o hábito, né? De estar comendo as unhas. E eu buscando, já indicava algum problema emocional, né? Então aí eu fui conversando com ele, fui tratando, fui falando, filho, você pode, filho, vem. E conversando com ele, né? Conversando com ele. Outro dia ele até ele falou, mãe, eu posso contar esse testemunho lá na igreja? Porque a unha dele já começou a apontar. Eu falei, pode contar o testemunho. E ele contou lá na igreja, eu achei a coisa mais linda do mundo. E a unha dele vem crescendo. E eu falo, tá vendo, filho, que você pode? Ele já chorou várias vezes. Mamãe, é muito difícil. Mãe, é muito difícil eu não colocar a mão na boca. Quando eu já coloquei a mão na boca e falo, meu filho, muitas vezes, assim como nós vamos ser tentados, mas você pode, você consegue. E ele vem conseguindo. E todo dia eu falo para ele, filho, você é poderoso, tá vendo? Você consegue. Você é campeão, tá vendo? Você consegue. Aí, Amém. aí dias que eu consigo administrar essas coisas assim, aí dias que não. É, E também tá tudo bem. Eu peço perdão, peço desculpa e ele me pede e assim a gente vai entrando. Deus. Glória a Deus. Isso alegra muito meu coração, sabe? Alegra muito meu coração. E lá no 25, né? Bildade nega que o homem possa justificar-se diante de Deus. Então respondeu Bildade à suíta: a Deus pertence o domínio, o poder, e ele faz reinar a paz. Aqui ele tinha toda a razão, né? Faz reinar a paz nas alturas celestes. Acaso tem número os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, será justo o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho,
e as estrelas são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem, que é gusano, e filho do homem, que é verme. Então, aqui se refere, né? Como Peraí, deixa eu buscar aqui. quer nos mostrar que nós não somos nada diante de Deus. Mas Deus já não somos filhos, escolhidos, amados. E que Jesus morreu por nós. Haverá pessoas que não, o jeito que você está fazendo está errado, mesmo você sabendo que é pela graça de Deus. É pelo amor que se vence o mal. Sim, então é como se diz, né, Lorena? A gente consegue esse acesso a Deus da maneira que você é, né? Se você acha que você é isso que está escrito aqui, que você é um gusano, que você é um verme, tá tudo bem, é a sua escolha, né? Mas eu prefiro achar que eu sou filha amada de Deus, que eu tenho a graça e o favor dele. E isso é questão de decisões também, né? A gente Tudo é, pode falar, Lorena. é sobre a religiosidade, né? Eu já tinha pregado sobre isso, que teve um amigo que era super religioso, né? Que pregava sobre somente a lei, a lei, a lei, que nós, homens, não conseguiríamos, de verdade, cumpri-la, né? Então, pregava sobre lei, nós não somos nada, nós somos nada. E no final, não servia para nada, porque nem nos fazia crescer e só nos deixava para baixo. E sabe o que passa, Lorena? Que isso é a verdade, né? Que fala na Bíblia, né? Conheceis a verdade os libertará, né? E essa é a verdade. Então vocês não se deixaram ser enganados, né? Só pela lei. Gente, seria muito difícil, muito duro. Quando eu comecei a ler a Bíblia e que eu ainda não tinha entendimento, e ainda falta muito ainda, eu tô longe ainda de ter todo o entendimento sobre a Bíblia, mas quando vem pessoas falar somente sobre a lei também, o meu coração fecha, sabe? Eu falo, gente, mas Deus não é assim. Eu não recebo no meu coração, eu não consigo ver Deus como um Deus que busca castigar as pessoas de uma forma. A gente sabe que não é Deus, são as nossas atitudes. Só a nossa atitude, a gente recebe, né? Tem gente que fala, mas eu não consigo é, é, acreditar que existe um Deus. Por que passa isso no mundo? Porque são as nossas atitudes, o homem por si são mal. E é justamente isso que o livro de Jó nos mostra, né? Que, na verdade, a gente acha saber de alguma coisa, na verdade, nós não sabemos nada. E não adianta ficar questionando a Deus, porque tem coisas que não nos cabe entender. A gente tem que Sim, porque ir dizendo assim, ou eu aceito, é assim que eu quero viver o amor de Deus. Esse é o Deus que eu sirvo. Ele me ama e quer me moldar da maneira dele. Sim, porque se a gente for pelo natural, né? E Deus não é um Deus de natural, Deus é um Deus do sobrenatural. Então, é o que a Lorena acabou de dizer. Não há explicação, Deus não tem explicação. Ele é e sempre será, né? Ele Tem, já é e não tem explicação. tem coisa que não tem como questionar a Deus. A gente não pode ficar questionando a Deus sobre tudo. Ou a gente é ou a gente não é. Sim. E foi, eu creio assim, que foi o que Jó aprendeu, né? Tem coisa que não vale a pena. Então, sobre o que a gente está falando, Lorena, lá em Romanos 7, diz assim: eu quero fazer o bem e não faço. Eu conheço o bem, quero fazê-lo e não faço. Mas o mal que eu não quero, eu faço. Então a luta, né? Essa luta, ela tá sempre dentro, né? Da gente, né? Ela tá dentro de mim, ela tá dentro de você. E então o mal é a nossa primeira atitude, né? É desonrar, é mentir quando a gente está numa situação assim de sob pressão, né? Então é aonde a gente vai ser medido, né? É aonde a gente vai ser provado.
que é o que a gente estava falando antes, nessas situações desafiadoras de educação positiva, né? Então, muitas vezes a gente é provado nessas áreas aqui, fala, né? E a nossa primeira atitude, qual vai ser? Ela aponta, né? Como que tá dentro de você. Exatamente. Então, olha que forte, né? Eu vi isso aqui, achei lindo, né? Nos 10 mandamentos, por exemplo, um dos mandamentos, né, é honrar pai e mãe. E quem honra pai e mãe, dificilmente desonrará os outros, né? Dificilmente essa pessoa vai buscar desonrar, né, o seu trabalho, desonrar a sua família, desonrar os seus filhos, né? E aí a gente, Isso, pela isso aqui diz, né, que quem honra a Deus tem ele como seu Senhor e Salvador e busca adorá-lo, por consequência, busca amar o próximo, né? E quando se ama o próximo, se ama a si mesmo antes. Olha que lindo isso. exatamente. E quando você fala sobre honra, né? Como se produz a honra, né? Desde a gente, como a gente ensina a honra, né? Você acha que a gente vai, vamos falar assim, como que eu vou fazer que o meu filho me honre? Como que se passa esse negócio, né? Eu fico pensando, né? De onde que surge essa questão de honra dentro do coração dos nossos filhos para os pais e dos filhos É. para Deus, de nós para Deus? É Deus só batendo, não nos entendendo. Isso não vai crescer honra dentro do nosso coração. Nós precisamos E ser. nem você vai passar por uma porta mágica, ai, agora eu honro, né? Não, Não é tudo um processo. Primeiro dentro de nós, primeiro desconstruir muita coisa dentro de nós mesmos para construir na nossa geração, né? E assim, por consequência. Assim a gente está gerando valores, gerando honra, e assim eles vão passar para os nossos netos, e assim vai, né? E obras ainda maiores, porque na Bíblia diz isso. E ainda obras ainda maiores. eles farão. Todos nós faremos, né? Isso esperamos em nome do Senhor Jesus e eu creio. Amém. Você tem mais alguma coisa para esse capítulo? Não, é só isso mesmo, é dizer que não adianta o homem querer nos mostrar quem nós. Porque nós somos, né? Nós somos pó. Nós não somos nada sem Deus. Mas com Deus, nós somos. Nós somos filhos. Eles querem nos mostrar algo que sempre querem fazer. Você não é capaz. Você não é isso. Aqueles comentários. Ah, mas não é assim que se faz. Mas espera aí. Há um Deus que me instrui. Há um Deus que me revela que se destrói o ódio pelo amor. Não tem como a gente querer receber amor sem dar amor. Não tem como. Então Deus, ele nos dá amor. Ele é justo, né? Ele é justiça, mas também ele é amor. Nós devemos ser equilibrados em tudo. Não é também só elogiar e não mostrar as coisas ruins. Não, nós devemos ser equilibrados em tudo. Não é? E a lei da semeadura, né, Lorena? A É. lei da semeadura é o que você dá, você vai receber. Então, lá no 26, Jó afirma a sabedoria de Deus. Jó, porém, respondeu: Como sabe ajudar ao que não tem força? E prestar socorro ao braço que não tem vigor? Como saber aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem profere tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em ti? A alma dos mortos treme debaixo das águas, com os seus habitantes. O além está desnudo perante ele, e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas.
encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo à superfície das águas, até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem, e se espanta da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com seu entendimento abate o adversário. Pelo seu sopro aclara os céus, e sua mão fere o dragão feroz. E que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. Que Olha, leve sussurro temos ouvido dele, mas trovão do seu poder, quem o entenderá? quem entender. Que lindo. E veja, É que, no 12, com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate o adversário. É com entendimento. O conhecimento. A Bíblia fala que por falta de conhecimento o meu povo perece. Então é com entendimento das coisas que nós abatemos o adversário. E é com a se força for com de Deus. entendimento, eu lembrei até de uma situação, porque aí eu fico tentando entender, né? Faça-se pergunta, né, aos filhos. Aí, às vezes, alguma situação eu falo, Theo, e por que que isso aconteceu? Aí agora ele faz comigo. E por que você não quer que eu faça? E por que isso? Assim, ai, é muito engraçado, gente. A Bíblia diz, os tímidos não reinarão o reino do céu. E nós queremos criar os. Eu tô falando assim em geral, né? Criar os nossos filhos assim. Não faça isso, não faça aquilo. Reprimindo a ousadia que Deus coloca dentro da gente. E a Bíblia diz: seja ousado. Nós devemos ensinar os nossos filhos a ser ousado na presença de Deus. Mas para isso eles têm que ser conosco, como ele está fazendo contigo, perguntando. Ele não está te desafiando. Ele está sendo Sim. curioso, ousado de perguntar, né? Isso é uma bela qualidade, porque nós queremos criar filhos, como assim? Não me questiona. Eu sou sua mãe, não me questiona, eu te questiono. Então, Não é assim. Porque agora nós queremos que, vamos dizer, eu não, mas querem que eles se calem. Aí lá no futuro querem que eles sejam ousados, querem que eles falem, que tenham boa fala. Como assim? Não tô entendendo, né? Então a ousadia tem que se construir também. Com qualidade que nós devemos ter. e faz, Lorena, total sentido, porque é por construção mesmo que eu venho construindo, porque senão eu não estaria aqui. Eu acho que eu já falei, né? Acho que eu já falei até mesmo na live com você. Eu lembro quando eu fui apresentar o meu TCC, isso faz o quê? 4 anos atrás? 5 anos atrás? Era uma fala de 10 minutos ou menos. Eu tremia igual vara verde diante de meus colegas de faculdade que eu tive com eles 4 anos. Ou seja, que a gente já tinha essa intimidade, já tinha esse conhecimento. Não era preciso tanto nervosismo, né? Só que eu tive. É. Então faz total sentido o que você está falando. E a gente vê isso que não é você porque é seu caráter, porque não. Isso foi fundamentos que foram colocados em você, não é? Foram coisas que foram implantadas e quando debate aquela situação assim, tá me confrontando. Você não consegue ser ousada. Mas É, Deus é o Deus de poder, né? Que fende o mar, que quebra o ciclo, que desfaz aquilo que deve ser desfeito. É pelo poder de Deus que ele transforma. Não é sobre as nossas forças, é sobre a força de Deus na nossa vida. e é isso. E aqui, né, ministrou assim no meu coração muito sobre a sabedoria, né? Gente, a maior sabedoria é Deus, né? Só que são as palavras certas, na hora certa. Isso vai trazer uma sabedoria, porque a gente sabe que as palavras ela têm poder, né? De vida e de morte. Então, as palavras que a gente difere ao outro, isso vai fazer toda a diferença, né?
Toda a diferença vai fazer. Então, apenas Deus, né, tem palavras de vida. E Jó questiona bastante aqui, né, porque as críticas não estavam ajudando em nada, né? Então aqui a gente via que todo o tempo ele estava apontando, né, querendo questionar Jó, né, sobre tudo que estava passando. Eles acreditavam que Jó tinha feito alguma coisa a Deus, né? Tinha pecado contra Deus, porque eles não conheciam que o tempo, né? Deus, ele pode testar quando ele quiser. Ele não tá testando. Eu creio assim que tudo com Deus tem um motivo, uma razão, um propósito. E com Jó foi a mesma coisa. Foi para ensinar algo para Jó, né? E para nos ensinar nós. O mundo. Porque às vezes a gente não entende. Por exemplo, aconteceu algo na minha vida quando eu era criança, que eu digo assim, mas por que eu? Por que eu? Tem situações na nossa vida que é para ajudar outras pessoas. E Jó, veja aqui a história dele, que ele nos ensina que o poder de Deus não é somente quando nós pecamos. Não é, a ira de Deus, eu queria dizer assim, Deus não nos toca somente quando nós pecamos. Não, há um propósito debaixo do céu sobre a nossa vida. Há um testemunho a ser contado. E a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Eu não pedi para acontecer isso comigo. Jó não pediu para acontecer isso com ele. Ele não orava, oh Deus, testa isso em mim. Não, não, não. Jó era íntegro. Era um homem fiel a Deus. E a Mas Deus, Bíblia mesmo revela, né, a integridade dele, né? e Deus queria mostrar algo maior sobre a vida de Jó para nós. E como Deus quer, por exemplo, o seu testemunho de vida. Você fala como você era antes, como Deus fez. E Deus permitiu tudo isso acontecer por um motivo. E não é por causa, sim, é por causa do nosso pecado, nossa consequência, né, dos nossos atos, mas é para que Deus revele a sua glória através da nossa vida. Aleluia. Então, a gente quer sempre ficar questionando o que eu estou fazendo. É normal a gente questionar onde está. Mas tem situações que não tem explicação. Por exemplo, o que aconteceu comigo quando eu era criança não tem explicação. Não tem falar assim, ah, fui eu. Não, não tem. Então, simplesmente Não aconteceu. foi escolha sua. Não foi uma escolha, né? Então, tem situações na nossa vida que nós não nos cabe a nós de querer entender, querer por quê, não. A gente só tem que entender que Deus é Deus e que Ele fará coisas maiores. Isso me faz A única coisa que a gente precisa, né, Lorena, para chegar a esse acesso, né, como outro dia foi ministrado também lá na igreja, a gente precisa fechar porta, né, as portas e entrar numa porta nova, né, que é a de Jesus. Para a gente deixar todo esse passado, né, deixar tudo lá atrás, né, e viver uma vida nova com Ele, né. Então, a gente precisa, muitas vezes, fechar essa porta. Não é fechar e dizer, porque Deus vai construir uma coisa, vai construir algo novo e maior. E aí quando você começar a entrar nessa construção de Deus na sua vida, vai começar a fazer sentido tudo que foi feito, tudo que passou lá atrás. exatamente. Mas é preciso de uma decisão. É fechar essa porta e deixar Deus obrar, deixar Deus fazer. E muitas vezes, quando Deus está fazendo, vai tirando, né? Lasca daqui, vai tirando dali, ele vai te construindo. E a gente não quer, porque eu tenho certeza que você não queria, eu não queria. Só que foi necessário e é necessário. Dói, dói muito. Porque aí você começa, como você começa a questionar, e por que eu? Mas é necessário, é necessário. E aí você começa a entender. E esse autoconhecimento, porque se chama autoconhecimento. E esse autoconhecimento, ele é poderoso, porque ele vai te tirar de lugares que É, você nunca mais vai querer voltar e vai te levar para lugares muito maiores. uma visão nova, né? Uma visão nova. Tinha uma época que Deus sempre me mostrava uma janela.
eu por dentro da janela. Eu falei, mas por que eu tô vendo janela, janela? É porque Deus queria me mostrar uma visão nova através daquela janela. Deus queria abrir aquilo ali para me ver outras coisas. Eu falei, realmente, Deus. Realmente, eu preciso ser liberta de certas limitações minhas, né? Nós precisamos ser libertos de certas crenças, certas visões que nos deixa sempre para baixo. E Deus quer nos ver coisas que são maravilhosas para nossa vida. Olha só, até Jesus, gente, foi tentado pela lei, né? O tempo todo eles acusando, né? Você é mesmo Jesus, querendo provar, né? Se era Jesus ou não. Que dirá nós, né? Nós também vamos ser tentados. Nós também vamos ser tentados. Mas nós não pode viver pela lei. Só pela lei do que as pessoas acham. Porque muitas pessoas falam sem nem saber, nunca nem abriu a Bíblia. Ou às vezes pode até ter lido, mas não meditou na palavra. E acham que tem o poder sobre você, de autoridade sobre você, mas não tem. Porque a palavra diz, né? A palavra por ela se, ela mata, né? Porque não há entendimento. Agora, se você abrir Não entender, né? Que a gente busca entender, a gente revém sobre o negócio, né? O seu entendimento abate o adversário. O que tá te confrontando vai cair por terra, porque houve entendimento, houve como se fosse você abriu os olhos e entendeu. Aí fala, agora não repito mais na minha vida. Porque você entendeu. E tudo com Deus é assim. Ele vai passando ciclos na nossa vida para que nós entendamos algo. A partir do momento que nós entendemos, nós passamos de nível. subimos o nível. Nossa, isso é poderoso, gente. Isso, Lorena, é poderoso. Abraão, Porque Abraão quando ele mentiu lá e tal, por causa de Sara, porque era muito bonita. Aí Deus foi e falou, por que você fez isso? Não, não, não. Tá, o homem lá. Aí ele foi e entendeu. Deus está comigo em todo lugar. Eu não preciso de mentir. Eu não preciso falar. Eu não preciso escolher. Porque aonde Deus está, eu serei próspero. Eu serei honrado. Não haverá morte na minha vida enquanto Deus está comigo. Aí chega a etapa onde Jó tem que se separar de Ló. Ele falou assim, meu filho, pode ir para onde você quiser. Deus está comigo. aleluia, é lindo demais. Ai, chega a arrepiar, porque poderoso. A gente fala assim, porque Deus fala somente palavra dura sobre a minha vida, porque Ele está me motivando através de palavras duras. Mas é porque seu coração precisa. Eu falo assim, hoje Deus tem um ministério na minha vida, onde Deus me dá palavras para pregar assim, que realmente assim, eu falo, Deus, as pessoas vão sair falando, quem é essa para falar isso, né? Eu falo assim, um dia Deus me tirou do lamaçal do pecado com palavras duras. Ele levantou uma pessoa que eu menos imaginaria na minha vida, se tornou cristã do dia para a noite e falou para mim, me ligou e falou assim, Lorena, você sabe que o preço do pecado é a morte. Eu comecei a chorar tanto que eu nem sabia que eu estava fazendo era errado ou não. Eu chorava e eu falava obrigada, obrigada do dia para a noite. Eu disse, Deus, a minha vida nunca mais vai ser a mesma. E desde aquele dia foi uma palavra dura, mas que confrontou meu coração. Transformou. E transformou, né, Lorena? E transformou. E transformou. E é assim mesmo. É assim mesmo, porque às vezes a gente está falando no início, a gente falando sobre educação positiva, isso não quer dizer que muitas vezes a gente tem que ter essa palavra dura para nossos filhos. Mas tudo no momento certo. Exatamente. Né? É tudo num equilíbrio. Nem de mais, nem de menos. Não é? Nem muito bom, nem muito ruim. É tudo no equilíbrio. Porque a vida é feita assim. Isso não quer dizer que, tipo assim... A palavra diz que nós devemos corrigir, que a correção... Se a gente não houver correção, é a morte dos nossos filhos. Sim. E eles se sentem seguros quando existe também essa correção. Se não houver disciplina, seu filho fica perdido. Ele fica num espaço vago, tipo assim, ai, não tem disciplina, não tem hora para me comer, não tem hora para me dormir, não tem correção. Isso também é ruim.
Então, é Claro. equilíbrio. É. É isso mesmo, Lorena. É tudo no equilíbrio. E, e agora a gente vai lá para o capítulo 27. Jó descreve a sorte dos perversos. Quer ler, Lorena? Prosseguindo Jó em seu discurso, disse: Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu vos dê razão. Até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. E a minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Seja como perverso o meu inimigo e o que se levantar contra mim como um injusto. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida? Quando Deus lhe arrancar a alma? Acaso ouvirá Deus o seu clamor? Em lhe sobrevindo a tribulação? Deleitar-se o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo? Ensinar-vos-ei o que encerrar de Deus, e não vos ocultarei o que está com o Todo-Poderoso. Eis que todos vos já viste isto. Porque, pois, alimentais vós, nações, eis qual será da parte de Deus a porção do perverso e a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão. Os que ficarem dela, a peste os enterrará, e as suas viúvas não chorarão. Se os perversos amontoar prata como pó e acumular veste como barro, ele os acumulará, mas o justo é o que o vestirá. E a gente vê muito isso, né, na história. Que Deus, ele pune o inimigo e dá tudo que o inimigo tinha pro Inocente, né? Eles edificam a sua casa como a da traça e como a choça que o vigia constrói. Rico se deita com a sua riqueza, abre os seus olhos e já não a vê. Pavores se apoderam dele como inundação. De noite a tempestade o arrebata, o vento oriental o leva e ele se vai, varre-o com ímpeto do seu lugar. Deus lança isso sobre ele e não o poupa. E ele que procura fugir precipitadamente da sua mão, a sua queda lhe bate em palmas. A saída o pão com assobios. Olha aqui, Lorena. Rico se deita com a sua riqueza, né? Rico se deita com a sua riqueza. Então, aqui, a riqueza que está dizendo aqui é com seu próprio entendimento, né? Seu próprio entendimento. É. E é no capítulo 27 que a gente tá, né? Que Jó diz o discurso, né? Enquanto em mim estiver minha vida e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua. Foi no capítulo 4, né? Então, isso aqui tá falando de decisão, né? É uma decisão que Jó adquire ali. Ele sabia quem ele era em Deus. Nós devemos saber quem nós somos, qual é a nossa identidade. Porque todo mundo estava acusando ele de uma coisa. E ele fala assim, não, a minha consciência está limpa. Eu sei quem eu sou diante de Deus. E eu não vou fazer como vocês, falar coisa contra Deus.
Não vou, porque eu sei que eu estou fazendo, não tem nada de errado. E Então, eles tentavam ele, né, Lorena, de todas as formas, acusando ele de todas as formas para que ele maldissesse, né, algo sobre Deus. eu falo assim, não, como que eu vou... tem aquele ditado, né? Como que eu vou cuspir no prato que eu tô comendo? Não tem como. Deus me deu essa vida e eu vou falar daquele que me deu a minha vida? Quem é eu para questionar aquele que está me dando o sopro da vida? Ele sabe todas as coisas e o controle está nas mãos dele. Ele sabia. O Deus que eu sirvo, o controle da minha vida não saiu das mãos dele. Aleluia, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Deus nunca perdeu, nunca vai perder o controle da situação. E Jó, ele tinha consciência disso. E Jó aqui, ele estava defendendo também, né? Isso também a gente tem que aprender, né? Com Jó, a defender. E aqui ele estava defendendo a integridade dele. Nós também devemos aprender com ele, né? A defender a nossa integridade, a não deixar que ninguém aponte, né? Mas isso não é em discussões, né? Porque a Mas, gente sabe que mas aí sabendo que ele sabia que ele não estava fazendo nada de errado, né? Mas ele não estava sabendo o propósito de Deus, né? Ele sabia que não tinha feito nada de errado, mas ele não sabia o que, que Deus queria através disso. Porque ele fala assim, por que, que o Todo-Poderoso que me amargurou a minha alma? Dizendo, Deus estava fazendo isso para causar alguma coisa na vida dele, né? Mas ele falou, enquanto eu houver Deus na minha vida, muitas vezes a gente quer falar assim, justificar o que nós estamos fazendo de errado, né? Mas Deus fala assim, você tem que saber o que é certo e o que é errado. Você tem que saber que se alguém chegar em você e tá falando que tá errado, você tem que saber. Você tá fazendo errado ou não, aí você tem que buscar um entendimento em Deus. Não é? é isso, Lorena. E a gente sabe, né? Que as palavras, né, de mau entendimento, elas causam, né, elas geram desavenças, né? E às vezes essas palavras são palavras do inimigo mesmo, que vem te atacando. A você mesmo, não é da boca de ninguém. É dessas acusações mesmo, né? Que o Uhum. inimigo vai colocando dentro da gente. A gente sabe que é preciso de muita força para a gente diferenciar, né? Do que é de Deus e o que vem do inimigo, né? Aí é que Deus nos buscar o espírito do discernimento na nossa vida. Discernimento. E saber a sua integridade com Deus, né? Jó sabia e falou assim: nunca afastarei de mim a minha integridade. E lá no 12, né? Eis que todos vos já vistes isso. Porque, pois, alimentais vãs noções? Nações, noções. Noções, aqui fala noções, vãs noções, ou seja, porque fica alimentando coisas que de morte mesmo, coisa que o inimigo mesmo vem te colocando, vem te provando, pessoas vêm te colocando, e aí você vai amontoando, né, aquele monte de palavra, um monte de coisas vãs, e vai fazendo o seu próprio entendimento, né, em vão. Ensinamento que não tem mais sentido na nossa vida. Tem, tem uma parte da nossa que a gente passa de etapa, a gente entende assim que tem coisas que a gente não pode carregar conosco mais. Certo entendimento, certas visões das coisas que não dá mais para carregar. Então não tem como ficar alimentando aquilo mais. Mas se, mas se. Não, acabou. Não tem que Não há alimentar. mais se. Não, Há decisões, né? Há decisões, não há mais se. Há decisões, eu decido para esse lado. Eu aponto para aquela direção. E não há mais cis. exatamente. Então, e lá no 28, o homem apropria-se das riquezas da terra. Nossa, isso aqui é forte também, né? Eu vou ler. Na verdade, a prata
tem suas minas, e o ouro que se refina o seu lugar. O ferro tira-se da terra, e a pedra se funde o cobre. Os homens põem termo à escuridão, e até os últimos confins procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Abrem entrada para minas longe de habitações dos homens, esquecidos dos transeuntes. E assim, longe deles, dependurados, oscilam de um lado para o outro. Da terra procede o pão, mais embaixo é revolvida como por fogo. Nas suas pedras se encontra safira, e há pó que contém ouro. Essa vereda, a ave de repina, a ignore, jamais a virão os olhos dos falcão. Nunca pisarão feras majestosas, nem leãozinhos passou por ela. Estende o homem a mão contra o rochedo e resolve os montes desde suas raízes. Abrem canais nas pedras e os olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nem uma gota sai dele. E traz à luz o que está escondido. Então, aqui nesse capítulo aqui, né, fala sobre a sabedoria, né? E começa com o subtítulo: O homem se apodera das riquezas da terra. Então, aqui é muito eu, né? Aqui tá falando muito do meu eu. Eu consigo, eu faço, eu tenho. E tudo que existe baixo essa terra, tudo, até mesmo essa câmera aqui que a gente está utilizando agora, né? Para poder ser ministrada essa palavra. Sim, foi o homem que construiu. Mas quem deu essa inteligência ao homem? Uhum. Então é Deus, né? Então, assim, os homens se apropriam, né? De tudo que há na terra. De tudo. E tudo que há aqui é dele. Foi ele que deixou pra gente, né? É. A gente quer questionar o que não tem que ser questionado e sabendo que é Deus. Assim, você falou da câmera. Quem deu essa intenção? É Deus. Quem a gente quer se apropriar? Eu ganhei o meu dinheiro com o meu suor, com o meu trabalho. Mas quem te deu o trabalho? Quem te deu essa saúde? Quem te deu esse sopro de, né? Esse vigor? De vida. Queremos nos apropriar. Realmente a gente vê o raso, né? A gente não vê o início. Da onde começou? Porque se você não tivesse saúde, você não poderia trabalhar. Então, quem está me dando essa saúde? É Deus. Tudo se volta. Quem abriu a porta desse emprego, né? Tudo se Quem volta. abriu a porta desse emprego? Quem me deu força, né? Para conseguir essa profissão, esse entendimento, essa sabedoria, esse conhecimento. É Deus. É tudo Deus. E E as pessoas se esquecem disso, né? Se essa. esquecem disso. E muitas pessoas, elas. Gente, isso aqui eu não sei como é na Bélgica, Lorena. Eu não sei como são os belgas na questão assim, de religião, mas eu vejo aqui na Espanha, os espanhóis eles são muito cheios de si. Toda a Sudamérica, eles têm esse amor por Deus, eles acreditam em Deus. Quando você fala toda a Sudamérica, é argentino, venezuelano, colombiano, eles têm esse amor por Deus. Quando falam de Deus, graças a Deus, aqui eles têm essa resistência. Eu não sei aí nos belgas como são, mas aqui os espanhóis têm essa resistência ainda. Eu entendo que são feridos, né? Porque toda pessoa que foi ferida, ela vai ferir. Então, houve muita guerra por aqui, se derramaram muito sangue, já fizeram muita maldade, né, em nome de Deus. Então, eles têm muita resistência. Mas, ao mesmo tempo, são muito cheios de si, no sentido, eu que faço, eu que tenho que trabalhar, eu que tenho, eu que tenho, eu que tenho. E não abre porta para que Deus possa entrar, sabe? Eu creio assim que eu acho que toda a Europa, todos os europeus são resistentes assim por causa do falta de conhecimento, né? Então,
eles não conhecem o Deus da vida deles, eles não conhecem quem está fornecendo esse fôlego da vida. E por falta de entendimento de quem está por trás de tudo isso, se dão um mérito a si mesmo, né? E Sim, nessa manhã, mesmo que Deus falou tudo isso conosco, nos ensinando sobre a educação, sobre como não repetir ciclos, como quebrar esses ciclos, né? A base do entendimento. Você fala assim, apesar de tudo isso que eu estou dando para vocês, se relembre que sou eu quem vos dou o entendimento, sou eu quem vos dou o sopro da vida. Há momentos na vida que nós não entendemos o porquê e nós queremos murmurar, questionar, mas sabendo que Deus é Deus, é Ele que nos fez, Ele que nos entende melhor que nós mesmos. Nós não entendemos quando não ocorre como a gente quer, quando a gente está tentando melhorar e não consegue e a gente murmura, mas é tudo tratamento de Deus na nossa vida. E eu creio que Deus sim vai aquebrantar o coração daqueles que vão passar pela nossa vida através da luz de Jesus na nossa vida. Deus vai quebrantar esses corações dos europeus. sim. Porque o homem, né, ele se vangloria de seus grandes feitos, mas esquece de quem deu, né? E aqui devemos exaltar sempre o Criador e nunca a criação. Então aqui, Lorena, eu falo que Deus tem algo comigo aqui aonde eu moro, porque é a segunda vez, né, que eu venho para a Espanha e Deus me manda para a mesma rua. Olha para você ver a cidade onde eu moro é grande, mas eu vim para a mesma rua, para o mesmo lugar, para o mesmo local, tudo igual. Então, e aí, outro dia eu conheci uma mulher também, que ela é cristiana, ela é boliviana, e uma cubana. E juntamos as três ali, estávamos falando de Deus, né? E chegou uma espanhola. E aí eu vi que ela começou a se interessar, e ela é minha vizinha. E eu vi que ela começou a se interessar. Então, tudo assim que foi direcionado ali naquele momento, eu vi muito interesse da parte dela e eu vi que ela se aquebrantou assim o coração dela, sabe? E eu fiquei muito feliz por isso. Não por minha capacidade própria de falar, senão que Deus usou. Naquele momento ali, o Espírito Santo, né, foi ministrando assim, e eu fui falando com ela, e ela foi entrando em entendimento. E eu fiquei muito feliz por isso, glória a Deus por isso. Acho que a Lorena saiu, deixa eu chamar ela novamente. Manda um oi, Lorena, que eu te chamo novamente. Então, assim, eu fiquei muito alegre, muito feliz pelo que Deus fez, né? E eu sei que Deus vai obrar coisas maiores ainda. Ela abriu o coração dela, ela expôs, né, as situações da casa dela. E a gente ficou ali um tempo ali conversando. E eu fiquei pensando, olha como Deus faz, né? Uma brasileira, uma cubana, uma boliviana e uma espanhola, né? Mas a gente acha, né, que foi uma coisa ali natural, sabe? Não foi nada planejado, nem nada, mas achei muito lindo como que Deus vai trabalhando, né? Como que Deus vai fazendo. Realmente eles têm essa resistência e eu venho orando muito para que Deus possa quebrantar o coração deles, né? Que eles se permitam a conhecer o Criador, que eles se permitam a conhecer o Criador e que eles exaltem, né? Sempre o Deus, que eles exaltem sempre o Pai, né? O nosso Criador. Deixa eu ver se ela já tá chegando. Se vai dar para voltar. Acho que sim. Voltei. Ai, ai, ai. Acabou a Então, eu bateria. tava falando, né, que aí teve um momento, Lorena, que eu não sei se você ouviu, aí tava a boliviana, a cubana, e chegou uma espanhola, né, e a gente tava conversando ali, falando de Deus, e aí ela abriu o coração dela, expôs, né, e eu fiquei muito feliz pelo que o Espírito Santo revelou ali naquele momento, daquela conversa, que eu senti ela quebrantada, sabe, e eu peço direção, assim, do Espírito Santo mesmo, para que Deus use, né, me use nesse lugar, me use aqui onde eu tô. Eu falo que Deus tem algo comigo aqui nesse lugar e Ele vem me revelando assim, né? Eu vejo e eu vejo a mão de Deus, sabe, Lorena, em tudo. Olha que as crianças daqui do condomínio onde a gente mora, apenas o Theo.
não teve o vírus, né? Não pegou o vírus. Então eu vejo assim a mão de Deus assim sobre a minha vida. Brincou com essas crianças e tudo, mas graças a Deus, Deus nos livrou disso, né? É sobre isso. Então eu vejo esse presente, sabe? Eu vejo esse presente. Eu não vejo isso como meu filho é melhor, não. Eu vejo como um presente, sabe? Eu vejo como um presente que Deus faz. Então é nessa hora que eu olho e que eu vejo a mão dele sobre a minha vida. É É sobre, nesse momento. é sobre ver Deus em tudo. É sobre ver Deus em cada detalhe. Porque é muita Porque é arrogância. um detalhe. O meu filho não é melhor do que nenhum deles que estão aqui. Apenas foi um detalhe de Deus. E como tudo, né? Você fala assim, eu estou aqui nessa terra por um propósito. É isso, é ver Deus em cada momento da nossa vida. Eu estou fazendo isso por permissão de Deus. Se eu trabalho aqui, é por permissão de Deus. Deus quer fazer algo aqui. É tudo Deus, Deus, Deus. Não tem como você falar que é seu, não. É tudo por meio dele, para ele, por ele. E Não por tem ele. como você falar assim, eu tenho tudo isso aqui, mas não tem um início, sabe? Não tem um fundamento. Deus está por trás de todas as coisas da nossa vida. Não entendemos, mas Deus está por trás de tudo. Você falou, eu moro na mesma rua, no mesmo local. Por quê? Porque Deus está por trás de tudo. Sim. Deus é maravilhoso. E olha só para você ver como que Deus é Deus de detalhe, Lorena, que eu lembro que muitos anos atrás, isso eu nem sei quanto tempo atrás, eu lembro, é porque a cultura é muito diferente, né? A nossa cultura com a cultura daqui é muito diferente. Então, eu não tive essa oportunidade, imagina, ainda mais anos atrás, né? A nossa cidade, né? Que a Lorena também é da mesma cidade que eu, é uma cidade de agricultores, muito pequena, pouco trabalho. Então, as oportunidades lá era muito escassa, né? Hoje em dia a cidade cresceu, expandiu, enfim. Mas naquela época era muito escasso. Então, quando eu cheguei aqui, nesse mesmo lugar onde eu moro, e as pessoas já eram muito prósperas, né? Já tinham as suas piscinas, suas coisas nas casas, e eu pensava, um dia eu quero ter. Eu não pensava nem em Deus, né? Por falar, eu quero que Deus realiza, que eu tenho meus filhos aqui, não. Mas eu lembro de pensar isso, né? Eu gostaria de criar os meus filhos aqui. E olha como Deus é detalhista, que Deus fez isso na minha vida. A gente acha que Deus não escuta, né? Ele escuta tudo. Escuta, É tudo maravilhoso. isso coisas lá atrás, né? Muitos anos atrás. Então, quando eu vim para cá, foi a primeira coisa que Deus ministrou no meu coração, foi isso. Tá vendo? Você vai ter os seus filhos onde você um dia me pediu. E que eu acho interessante é que Deus, ele coloca o propósito dele ligado às nossas vontades. Nós, por exemplo, você tem coisa que acontece na sua vida que você fala, nossa, igual essa dos seus filhos, né? Uniu a sua vontade, o seu desejo com o propósito de Deus. Você não sabia que era Deus colocando no seu coração esse desejo. Você achava que era seu, mas é o Sim. propósito de Deus na sua vida. Eu acho incrível isso, que às vezes a gente pensa, quando lá atrás a gente pensava uma coisa, eu quero uma coisa assim, 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 e depois acontece. É porque o que já vai acontecer já está dentro de nós. Nós já conhecemos o que irá acontecer, só que nós duvidamos. Nós achamos que é de nós, que nós não somos capazes de certas coisas. Mas se Deus colocou aquilo ali no seu coração, pode ter certeza que é Deus trabalhando para que lá no futuro isso aconteça. Né? Eu acho isso É assim mesmo. É incrível, é incrível, é incrível. A gente não tem como entender Deus. é, Né? Os favores de Deus. Nem o mal, né? A gente não entende. E às vezes nem o bem. é sobrenatural. E lá no 29, Jó lembra-se do primeiro estado feliz. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. Lorena, sabe que eu vejo aqui, que Jó, nesse momento aqui, ele estava se referindo aos momentos que ele estava feliz com a família. Muita gente quer
lembrar do passado, dos momentos bons, porque nós não conhecemos o futuro que Deus tem preparado para nós. Se Jó soubesse de tudo que Deus iria restituir, que tudo que Deus iria fazer na vida dele, ele não ficava repensando. Né? O passado. Então, aqui, ó, eu vou ler um pouquinho mais. Ouvindo-me, lá no 11 já. Ouvindo-me, algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. Isso, assim, no meu coração, eu imagino que ele lembrava aqui dos filhos, quando os filhos ainda eram pequeninos, né? E olhava para ele com um olhar de ternura, né? Com um olhar de felicidade quando ele chegava em casa. As bênçãos do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça e me servia de veste, como manto e turbante era a minha equidade. Eu fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. A minha raiz, lá no 19. A minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. No 22. Havendo eu falado, não replicavam as minhas palavras e caíam sobre eles como orvalho. 23. Esperavam-me como a chuva, abriu a boca como a chuva de primavera. No 24. Sorria-me para eles quando não tinha confiança. E a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhe escolhia o caminho, assentado-me como chefe e habitava como rei entre suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Então aqui eu vejo assim que Jó aqui ele sentiu falta desse momento assim dos filhos, né? Da alegria que é, gente, a maior alegria do homem é a família dele. É os filhos, né? Não existe ouro, não existe prata, não existe nada, né? O maior tesouro do homem é a família. Então é como a Lorena falou, até aqui Jó não sabia que Deus ia reconstruir tudo novamente, né? Então aqui ele ainda estava se apegado ao passado e lembrando, eu acredito, que desses filhos, né? Dos pequeninos, o sorriso, dos momentos ali que eles passaram juntos. É uma parte assim que a gente fica tipo, ai, que triste, né? Tipo, coitado, que a gente fica. Eu, no lugar, por exemplo, se eu ficar imaginando, nossa, como era aquele, esse momento e tal. A gente acaba entrando assim numa tristeza porque nós não conhecemos a grandeza dos planos de Deus que Deus tem para nós no futuro. Porque imagina só, Jó, ele perdeu, né, todos os bens materiais, mas aqui nesse capítulo, ele não está falando de nada disso, ele está falando sobre a perca da família. Então, o homem, quando ele perde a família, ele perde tudo, né? E ele não só perdeu os bens materiais, ele teve enfermidades, né? No corpo dele. E aqui, nesse capítulo, ele não refere a nada, ele só refere a essa família. A maior perda do homem é a família. Nosso primeiro ministério, né? Nosso primeiro ministério. Então, perder a família, né? Perder a sua esposa, perder os seus filhos por um prazer momentâneo, não vale a pena. Não vale a pena. Você perder o crescimento dos seus filhos, o olhar de doçura dos seus filhos. Não vale a pena você perder, causar conflitos na sua casa por um prazer momentâneo. Porque lá na frente a gente vê muito isso. Muito isso. Eu mesmo conheci um homem e esse homem eu vejo muito assim, Jó, né, na vida dele, porque ele foi o meu chefe e ele saiu, né, do estado de São Paulo, foi trabalhar em Goiás. Ele deixou a família dele em São Paulo, foi para Goiás, conheceu uma moça e ele acabou deixando a família dele. Ele se juntou a essa moça, tiveram um filho, só que essa moça depois não quis saber dele mais porque ele ficou doente, sabe? Aí ficou doente e essa moça não quis saber dele mais. E os filhos, né, estavam doídos com ele, os filhos estavam doídos com ele e tal, mas graças a Deus, porque eles são cristianos também, conhecem a palavra de Deus, esses filhos perdoou o pai e hoje acolhe ele e tal.
Mas ele perdeu, né? A família dele por um momento, por um prazer momentâneo, né? E não vale a pena. E não vale a pena. Então eu vejo assim, eu sei que Deus vai reconstruir, né, a saúde dele, Deus vai prosperar a vida dele, e ele vem buscando o Senhor, vem buscando o caminho certo, né, o caminho correto. Ele deslizou, né? E Teve esse momento de deslize, então é onde eu vejo o Jó na vida dele, né? Nesse sentido de perder a família por uma escolha errada. Não que Jó tivesse escolhido nada errado, que Jó não fez nada, mas eu me refiro nesse sentido mas de uma escolha. é em questão disso, é questão de testemunho, né? A gente vê muito Deus trabalhando na vida de Jó para trazer esse testemunho, para trazer essa história para os dias de hoje. Deus marcou a história com a história de Jó. Ele era Sim. tão íntegro que tinha que estar escrito em algum lugar. E essa história a gente vê na vida de outras pessoas se repetindo. E isso é um testemunho na vida daquelas pessoas. Sim. Então, assim, o maior tesouro da vida de um homem é a família, é a esposa dele, é os filhos dele. Não há diamante, uma colar de diamante, de pedras preciosas mais gostoso, mais rico, mais poderoso do que os bracinhos, né, dos seus filhos ali abraçados ali com a família, né? Isso é muito lindo. Até os animaizinhos, né? Quando tá abraçadinho é muito lindo, né? É, é verdade. Deus é maravilhoso. Então, esse é o estudo que a gente tinha para hoje. Você tem mais alguma coisa, Lorena, para... Isso foi a história de Jó, ela é um pouco confusa, né? Mas o que Deus nos fez entender hoje foi suficiente. É o alimento que nós precisamos para a nossa vida hoje, agora. É o alimento que a gente precisa para hoje. E outro dia eu escutei uma coisa que eu achei lindo também, né? Que quando uma pessoa... Que a única necessidade de um homem, assim, a maior necessidade que um homem precisa é de colocar Deus na vida dele. Porque qualquer outra necessidade ela pode ser suprida, né? Se é falta de um remédio, se é falta de uma comida, se é falta. Uma pessoa, Deus usa, né? Pessoas para ir lá e dar, né? Só que a falta de Deus não. A falta de Deus é você que tem que ir lá buscar, né? Tem que ir atrás, tem que ir. Então a maior falta do ser humano é o amor de Deus na vida dele. Então que a gente, hoje, nessa manhã, a gente toma essa decisão, né? De buscar esse amor, de trazer esse amor para dentro de você. Porque só ele pode transformar, só ele pode dar direções, né? Diferentes. Porque quando ele entra no seu barco, a direção muda, né? Amém. Exatamente. Pode consagrar, Lorena, nesse momento para a gente finalizar? Amém. Graças te damos, Senhor maravilhoso da nossa vida. Que estudo, que entendimento glorioso o Senhor nos concedeu nesta manhã. Que quão bom estar aqui na tua presença, Jesus Cristo, falando da tua palavra, que edifica, que transforma, que consola, meu Deus. Graças te damos, Senhor, que essa palavra, que esse estudo possa, Senhor, ajudar outras almas, Senhor, a entender e a sair, meu Deus, desses ciclos que não estão fazendo mais sentido em suas vidas. Que o Senhor continua, Senhor, nos guardando, nos livrando e nos permitindo, Senhor, avançar pela tua graça, pela tua compreensão, pelo teu entendimento, pela tua força, meu Deus. Porque é somente na tua presença que somos alguém, meu Deus. Nós não somos nada sem o Senhor, mas contigo tudo podemos e nós somos filhos, nós reconhecemos a tua grandeza e nós entendemos que não precisamos questionar, mas sim somente aceitar o amor de Deus na nossa vida. Somente devemos aceitar que o Senhor é o Deus que nunca perderá o controle da nossa vida. E assim nós oramos e consagramos esse estudo que nos enriquece. Graças ao Senhor, em nome de Jesus, continua abençoando, transformando e libertando as almas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor, amém. Poderoso. Lorena, que Deus te abençoe grandemente. Gratidão pela sua contribuição aqui na live. E até a próxima quinta-feira, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau, com Deus. Tchau, tchau.